Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre análise léxica. Parei aqui sem querer. E o que significa isso? É uma etapa da análise, normalmente a primeira etapa da análise de um código-fonte, onde a gente tenta extrair as palavras que formam aquele código-fonte, os lexemas, né? Então, seria análogo se eu fosse pensar em português, enquanto a análise sintática busca encontrar a estrutura das frases, a análise léxica procura encontrar onde estão as palavras. Em português é fácil, as palavras estão separadas por espaços ou por sinais de pontuação. Em linguagem de programação, nem sempre a situação é tão simples assim. Por quê? Eu tenho vários elementos que e uma certa flexibilidade na representação do, de um documento. Então, por exemplo, JSON. Aqui eu tenho um documento JSON válido, true, false, null, algumas opções. Interessado em todas, não vamos pegar só uma delas. Aqui uma string com um espaço no meio, mas do ponto de vista da linguagem JSON, essa string é um elemento atômico, como se a string Hello World formasse uma única palavra, que ela é indivisível de significado, já que o JSON não se importa se existe um espaço no meio da string ou não. Então não é o espaço que delimita as palavras numa linguagem de programação, isso depende um pouco do contexto, depende das regras da gramática daquela linguagem. Um caso mais complicado como esse, eu acho que não merece complicar tanto. Vamos colocar uma lista de 3 elementos. Eu tenho várias palavras. Abrir colchetes, um número, outra palavra, aqui outro lexema, aqui mais um, essa vírgula faz um outro lexema, número 3, e fechar colchetes. Então, ao invés de ter somente 3 elementos, são os 3 elementos que moram nessa lista, decompondo em termos do número de lexemas, a gente obtém 7 lexemas. Né? Os 3 números, 2 vírgulas e mais 2 delimitadores. Tá? De forma parecida aqui, eu tenho, né, nesse dicionário, abrir chaves, fechar chaves, 2 lexemas, mais 3 elementos aqui no meio. Eu também poderia considerar lexemas que são ignorados, no caso desses espaços em branco. Então, isso mudaria ainda mais a contagem. Então, esse parser de JSON funciona, não estou muito interessado nele. Na verdade, eu vou apagar várias dessas coisas. Por exemplo, eu vou apagar o transformer, porque eu não quero mais obter o resultado. Também vou apagar a função load e mudar para uma função lex, que é a função que recebe o código-fonte e retorna uma lista de tokens. Essa lista é uma lista de strings ou algo assim. Tá, e o que o lex faz? Como que a gente implementa isso? Usando o Lark, é muito simples. Eu pego o elemento que representa a gramática e executo o método lex desse elemento. Ele retorna um iterador de tokens. E é uma coisa que eu consigo facilmente transformar para uma lista. Tá, vamos ver quais são Opa, meu Deus, lex. Vamos ver, em cada um desses casos, quais seriam os lexemas. Aqui no final fica mais confuso um pouquinho. Talvez eu possa usar um módulo preprint ao invés de print. E aqui eu vou fazer assim, deixa o print normal, o print só aceita um argumento, eu vou mostrar direto a árvore. Muito bonitinho esse preprint, enfim. Eu botei print, desculpa. Então, no primeiro caso, onde eu tenho esse documento true, minha lista de tokens contém um único token, porque esse documento tem uma única palavra. Assim como 42 e Hello World. Notem o seguinte, a gente classifica os lexemas normalmente com um atributo, especificando o tipo de lexema. Quando eu faço isso, chamo de um token. Então é um elemento que contém o conteúdo daquela palavra e o tipo. Seria análogo em português falar que a palavra, por exemplo, professor é um substantivo. Então, a palavra professor seria o conteúdo dela aqui e o tipo, substantivo, né, a categoria a qual aquela palavra pertence. Num caso mais complicado como esse, 1, 2, 3, eu tenho vários tokens. Abrir o colchetes, vírgula, número, fechar colchetes. E algo parecido aqui também para o dicionário. Então, isso o Lark faz e é uma etapa essencial para ele continuar na implementação do seu mecanismo de análise sintática. Então, para montar as árvores sintáticas, o que o Lark faz? Ele primeiro analisa o código, converte numa sequência de tokens e ele consome essa sequência token a token e não caractere a caractere. A maioria dos algoritmos um pouco mais poderosos utilizam sequências de tokens e não sequências de caracteres.
por enquanto, né, os parsers que a gente analisa, que a gente implementou do zero, todos utilizavam sequência de caracteres. Porque o JSON é uma linguagem muito simples que permite fazer isso. É, olhando o primeiro caractere de um valor, eu já consigo determinar exatamente o que precisa ser feito. Por exemplo, se o primeiro caractere for T, sei que eu tenho que ler um true. Qualquer coisa que não seja true consiste num documento inválido. Se o primeiro caractere for um dígito, eu vou ler um número. Se for uma aspas, eu vou ler uma string. Se for abrir colchetes, eu sei que eu vou ler um array. Não tem nenhuma ambiguidade com relação a isso. A maioria das linguagens não tem essa propriedade. Elas não, por exemplo, Python. Se eu leio em algum ponto do código, aqui, por exemplo, que o primeiro caractere é D, eu não tenho como ter certeza que eu vou ler uma variável começando com D. Pode ser o comando def. Tá? Existe uma ambiguidade e quando eu leio um único caractere, dependendo do que está na frente, pode ser que existam possibilidades diferentes de expandir o código e, e de montar as árvores sintáticas. Se eu ler, por outro lado, um token completo doc eu sei que é um nome. Agora, se eu ler um token completo def, eu sei que eu estou no início de uma declaração de função. Então, se é utilizar tokens melhora muito diminui muito a ambiguidade que pode aparecer na linguagem. Certo, legal. Isso é o Lark falando. A gente não precisa do Lark. Na verdade, eu vou manter a gramática aqui como referência, tirar o Lark da jogada e a gente vai montar o nosso próprio Lexer. Para fazer isso, eu vou usar como inspiração uma receita que está na própria documentação do Python. Então, se a gente olhar aqui no módulo de expressões regulares, só googlar em algum lugar Python 3.9 expressões regulares. Ou ir na documentação nesse endereço aqui, docs.python.org/library/re.html. Quando a gente vai lá embaixo, ele dá um exemplo de como montar um Lex usando só recursos básicos do Python. Eu vou copiar, colar no nosso código e a gente vai adaptar. Ele faz o Lexer para alguma linguagem, não sei qual, né? Alguma coisa, acho que uma linguagem inventada, que nem essa aqui. A gente não precisa disso, porque a nossa linguagem é JSON. E eu vou destrinchar esse código e explicar para vocês como que ele funciona. Vai fazer algumas pequenas melhorias, talvez. Então, a primeira coisa, como eu vou representar o token. O Python utiliza, nesse exemplo, números de linhas e colunas. Eu vou tirar isso. Em algumas situações, a gente pode querer representar a posição na string, ao invés da linha e da coluna, ou a linha e a coluna, mas representar a linha e coluna tem um certo custo computacional que só é necessário para mostrar mensagens de erro. E eu posso recuperar a linha e a coluna pela posição, sem pagar o mesmo custo computacional. Então, eu poderia usar a posição, ou se eu quiser ignorar a mensagem de erro por completo, nem isso. Eu vou fazer assim por enquanto, na verdade na aula de hoje, e deixar um exercício para vocês completarem com a posição. Enfim, continuando aqui, eu tenho Tokenize Code. Ele define algumas palavras reservadas. No caso do JSON, não existem palavras reservadas. A gente poderia pensar que true, false e null são palavras reservadas, mas na verdade, porque não existe colisão dessas palavras com algum outro tipo de símbolo da linguagem. Então, a gente pode tirar esse cara aqui e tirar qualquer verificação se está em uma palavra reservada. E tudo começa com um dicionário que eu vou colocar aqui fora, que mapeia, vou chamar assim, que mapeia o nome de cada um dos lexemas, ou dos tokens, com a expressão regular que representa aquele token. Então, eu vou trocar ali a documentação do Python. Uso uma lista de duplas, que eu vou utilizar um dicionário. Então, aqui eu tenho um dicionário, mas essas regras são as regras da linguagem que o Python propôs. Então, eu vou trocar aqui também, desculpa. Chama de LexSpec. Ou não, vou deixar assim. Nessa linguagem, que é o JSON, eu tenho algumas regras já dadas. Regra de string e de número. Eu vou deixar como raw string. E algumas outras regras que não estão dadas. E a maneira que a gente implementa as outras regras vai depender muito da intenção. Eu posso fazer o seguinte, posso proceder de maneira genérica. O que tem a mais, além de número string? Eu tenho literais, chama de lit. Quais são esses literais? True, false, null. E eu também tenho operadores. Quais são os operadores? Eu tenho abrir e fechar chaves,
colchete, vírgula e dois pontos, né, que formam arrays e dicionários. Então eu vou colocar essa especificação do Lexer. Qual é o próximo passo que ele faz na função tokenize? Que vai ser, no caso, a minha função, eu vou chamá-la de Lex. Um pouquinho diferente, eu vou falar o seguinte, o meu Lex vai ser tokenize do código fonte, a gente apaga lá aqui e vamos continuar. Tira esse cara daqui. Como continua a nossa função tokenize? Então eu tenho esse dicionário. O que ele está fazendo aqui é o seguinte, ele está criando uma grande regex unindo todas essas aqui. É como se eu pegasse assim, uma regex que fosse um grupo de captura string, e aqui a regex representa strings. Ou um grupo de captura number, e a regex representa números. E assim por diante, para todos os tipos de expressões regulares. Então tem string, number, literal, operador. Então ele vai pegar esse dicionário e fazer essa substituição. Eu preciso mudar um pouquinho, porque agora é um dicionário. Então para cada item no dicionário, a gente junta. E eu vou colocar isso fora da função, porque eu só preciso fazer essa união uma vez. Chamar isso de regex. Tá? Isso cria a expressão regular. Se eu quiser, eu posso dar print e verificar se essa expressão regular realmente é válida ou não. Depois, eu posso compilar essa expressão, chamar essa de pattern, aqui de cima. Então, eu compilo o padrão. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um método daquela expressão regular, daquele padrão de expressão regular, o método findIter, desculpa, em cima do código fonte de entrada. Mas isso de src para ficar consistente com o resto do meu código. Eu falei para vocês que eu não quero rastrear linhas, número de linhas e número de colunas, então vou apagar esses dois caras aqui. Tudo que recalcula número de linha e de coluna eu apago. Tá? Então o nosso token vai ter só kind e value. Tá? A desvantagem aqui é que na mensagem de erro eu não sei quando as coisas ocorreram. Tá? Enfim, continuando aqui, o que ele faz? Ele encontra um objeto de match e verifica esse atributo, last group. O que esse atributo faz? Last group é exatamente o nome do padrão. A gente criou esses padrões nomeados como strings, os grupos de captura, desculpa, nomeados como string, number, lit, op. Last group fornece o nome desse grupo. Tá? E group, assim, entre parênteses, fornece o conteúdo. Então, essa é a parte principal do nosso token. Além disso, posso fazer o seguinte. Aqui, deixa eu ver, ele tá, tem algumas coisinhas a mais aqui que a gente precisa incluir no passo. Então, em tese, eu teria isso. Na verdade, só isso. Né? Já tem um Lexer aqui. É comum fazer algumas transformações no Lexer, logo de cara. Esse Lexer está errado. Calma aí. Eu esqueci desse carinha aqui, de fechar. Vamos ver se agora vai. Agora funcionou. Esqueci do escape. Então ele fechava o grupo aqui e esse padrão estava errado. Como se fossem esses três elementos seguidos de uma vírgula, ponto vírgula, fechar colchete. Agora ficou correto. Certo? Então eu tenho 1, 2, 3 com esses 7 tokens. É muito comum já tratar alguns valores diretamente aqui. Então, por exemplo, esse token de número representa o número. Eu poderia fazer a conversão diretamente. Por exemplo, if kind for número, eu poderia já converter isso para número. Value seria float value. Fazendo isso, o que acontece? Agora meus números viraram números e não strings com números. Poderia fazer a mesma coisa para string aqui. Estou usando a função eval para avaliar as strings. Não é necessariamente uma ideia muito boa, mas enfim. Essa string answer está aqui sem aquelas aspas duplicadas, assim como hello world. Na verdade, eu poderia avaliar os números com eval aqui também. Simplifica um pouco a lógica. A vantagem do eval aqui é que números inteiros viram inteiros, números de ponto flutuante viram floats no Python. Além de simplificar um pouco a lógica, eu posso verificar se o kind está em número ou string. Qualquer um desses dois elementos, eu aplico eval. Bacana. Então já foi uma parte do caminho. A outra parte acontece o seguinte: se tiver erros, o que eu faço quando aparecerem erros? Eu vou colocar uma coisa errada aqui, uma exclamação. Quando tem erros, ele ignora silenciosamente o erro e simplesmente come essa parte errada. Não é um comportamento bom, eu deveria identificar esse erro e acusar num analisador sintático de verdade. Então, para contornar isso,
Vou fazer o seguinte, vou criar uma nova regra de erro, e essa regra captura qualquer coisa. E por que isso aqui funciona? Porque a expressão regular vai testar cada regra em ordem. Então é lógico que a regra de erro captura qualquer uma dessas regras daqui de cima. Mas como ela vai ser a última a ser testada, ele só vai aparecer aqui se todas as outras se esgotarem. Então, por exemplo, notem aqui, eu tenho um erro para exclamação e um erro para o espaço em branco. Aqui, vários erros de espaço em branco. Bom, espaço em branco é outra que deveria ter sido tratada. Eu quero ignorar espaço em branco, mas eu quero identificar ele, não é um erro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma outra regra antes de erro, chamar de white space. E a regra de espaço em branco é o seguinte: qualquer número de repetições de espaço em branco. Vou usar esse padrão /s para capturar espaço uma ou mais vezes. E aqui eu já posso apagar minha gramática, não vou mais usar isso. Eu tenho agora ws. A gente só precisa melhorar um pouquinho o nosso lexer para que ele não mostre esses tokens de espaço em branco e se tiver um erro, que ele acuse o erro, como um erro mesmo. Então, vamos lá, adiante. Posso fazer essas verificações aqui. Se o kind for espaço em branco, contínuo. Eu esqueci de mencionar esse comando yield. Acho que eu já falei em alguma aula, mas vale a pena falar de novo. Só terminar aqui, se for do tipo error, raise syntax error, e aqui eu coloco o value. O que é o yield? Vou fazer assim, MO, captura completa. O que significa yield? Notem o seguinte, eu criei um laço e estou retornando uma espécie de lista de tokens, mas a gente não cria essa lista explicitamente. Estou retornando yield. Yield é uma palavra, um comando especial do Python semelhante ao return, mas ele permite a reexecução da função a partir daquele ponto. Então, como que funciona aqui? Eu faço o laço andando por todos os padrões que ele encontrou a partir daquele código-fonte e, a partir disso, em cada iteração do laço, eu forneço um novo valor e interrompo a execução da função. Tá certo? Eu posso depois retomar a execução da função a partir desse ponto. Ele vai passar para a próxima iteração. Vamos dar um exemplo disso aqui no terminal. Eu vou criar uma função simples com 3 yields. Tá? Então, é como se fosse uma função que retorna 3 vezes. Eu posso retornar, quando executo a função, ao invés de retornar e retorna um objeto generator, ao invés de retornar um desses valores, ele retorna um gerador. E o que o gerador faz? Ele pode ser chamado com a função next para retornar esses elementos. Tá? Nada impede que esses elementos estejam dentro de um laço na função. Então eu posso fazer algo assim. Para cada i no range 10, yield de i ao quadrado. Tá? Talvez 10 seja muito. 5. Toda função com yield, na verdade, retorna um gerador. E o gerador eu consumo chamando next várias vezes. Tá? Quando terminar a execução do gerador, levanta um erro stop iteration para falar que o gerador acabou. Várias funções do Python identificam esse padrão, esse protocolo, como a função list. Então, eu posso passar um gerador, ela vai consumir os elementos do gerador para montar a lista. Tá, isso finaliza a nossa aula com o lexer. Então, eu tenho o analisador léxico, o lexer do JSON, usando essa técnica. Essa técnica é muito fácil de generalizar, eu posso trocar as regras, né, mudando esse dicionário. Posso colocar outras coisas como comentários e dentro dessa lista de elementos que vão ser ignorados. Poderia também considerar números de linhas e coisas assim. O número de linha vai vir esse objeto MO tem os métodos start e end que dão a posição do objeto na string, do padrão encontrado na string. Então eu poderia colocar algo assim, mo.start e passar a posição na linha. Certo? Mas eu vou deixar desse jeito e termino aqui a aula sobre analisador sintático, ou, desculpa, analisador léxico.